Já já a gente volta trazendo mais destaques do nosso mercado. Vamos seguindo aqui na nossa programação. Trazemos agora ele, Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, todas as quartas aqui com a gente. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado aqui por mais um convite. Obrigado, Felipe. Obrigado, Débora. Obrigado, equipe. Bom dia para você. Bom dia, Gustavo. Quero ainda falar, né, claro, decisão do cupom hoje, daqui a pouco com você sobre isso, mas antes, né, aproveitando de dizer um pouco esse giro que a Débora trouxe aqui pra gente, os mercados hoje todos aí bem negativos, principalmente pesando muito essa decisão da Fitch em relação a rebaixar o rating dos Estados Unidos. Estava lendo bastante, né, aqui nas agências internacionais, CNBC trazendo aqui a visão de alguns economistas, que os economistas acreditam que não teria motivo para essa reação, inclusive, negativa do mercado. Eu queria entender a sua opinião como estrategista, né? Como que você recebeu essa notícia e se você acredita que realmente o mercado está reagindo mal aí a essa situação, a essa nota rebaixada da Fitch e se realmente existe motivo para essa aversão ao risco maior? Acredito que existe o risco, sim, ficou um pouco maior nos Estados Unidos, já não esse ano, mas nos últimos anos, porque a situação fiscal vem piorando por lá. Não parece que os Estados Unidos vai chegar a um ponto de não pagar, assim como a gente vê o Japão com endividamento acima de 200% do PIB e sempre honra seus compromissos. Acredito que os Estados Unidos vai na mesma linha, mas como está sendo muito desgastante, então a gente já vê há algum tempo, toda vez que chega perto do limite para pagamento de dívida do Congresso e o Executivo ficam se desentendendo para aumentar o limite de endividamento americano, isso provoca as agências de rating a se movimentar, a falar que já não é uma situação fiscal tão tranquila quanto era antigamente. E exatamente, se você pegar o pré-pandemia, os Estados Unidos devia 108% do PIB. Agora, 129% do PIB. Teve muitos recursos para manter o consumo, manter a renda da população americana durante a pandemia. Teve também os pacotes do Biden que foram aprovados pós-pandemia ou durante a pandemia, pacote trilionário para investimentos em infraestrutura, em meio ambiente, e tudo isso vai se conectando e deixando uma situação fiscal mais delicada. Não acho que os Estados Unidos vai chegar à beira do colapso em termos fiscais, que vai ser um país que vai chegar nesse nível. Até porque boa parte do mundo ainda quer ser o seu credor dos Estados Unidos. Então, a gente vê reservas mundo afora como com títulos americanos fazendo essa composição. Ô Gustavo, quando a gente fala dos Estados Unidos, né, tem aquela história de ser risk-free, né? De, pelo menos, os títulos do Tesouro americano terem essa perspectiva de serem livres de risco, justamente por ser a maior economia, lastreado em dólar e tudo mais. Claro que não virou totalmente arriscado, mas você acha que perde esse patamar, ou pelo menos esse selo de risk-free? Você falou, não vai dar calote, não vai perder o grau de investimento e tudo mais, mas essa movimentação do mercado demonstra que existe pelo menos um pezinho atrás, houve um impacto, mesmo que ligeiro, na percepção do mercado em relação aos Estados Unidos? Acho que uma maior exigência, acho que o pessoal vai começar a cobrar mais uma postura de vamos voltar a discutir, fechar as contas um pouco mais no azul, ou se endividar menos adiante, discutir mais gastos que a gente está alocando recursos ano após ano. Isso vai ser feito a partir de agora, já está sendo feito, mas vai ser mais cobrado dos Estados Unidos. Eu acho que quem sofre mais, na verdade, são as empresas, porque a captação delas é atrelada também à nota do país. A gente vê isso aqui no Brasil acontecendo diretamente. E nas empresas americanas, essa sim, talvez tenham que captar a taxas mais altas, e isso aí tem um efeito maior na economia, porque se as empresas estão pagando mais em juros, vão contratar menos, vão fazer projetos um pouco menos agressivos, mas não acredito que os Estados Unidos está deixando de ser a referência, muito pelo seu tamanho, muito porque ainda segue uma economia bem viva, né? Acho que se fosse uma economia que está se endividando muito, mas está encolhendo, está tendo recessão após recessão, mas não é o caso. Então, fico mais tranquilo por isso. Ô Gustavo, então, pedindo mais prêmio, é um movimento que a gente já tem visto, inclusive, nas treasuries ao longo dos últimos tempos, né? Mais endividamento, mais o mercado está pedindo prêmio. Não só nas treasuries, mas você acha que também no mercado de dívida corporativa essa mudança vai impactar também? Os investidores vão continuar pedindo mais prêmios. Isso não pode impactar a própria economia americana quando, de repente, o Tesouro não conseguir mais, não que não consiga, mas
ter dificuldades para rolar suas dívidas, para emitir suas dívidas, justamente por causa dos prêmios mais elevados. Isso aí não pode trazer um cenário um pouco mais de cautela, de temor por parte do mercado por conta disso? Eu acho que fica cada vez mais difícil você ficar rolando essa dívida porque ela fica mais cara. Cada vez mais prêmio, né? Cada vez mais prêmio. A gente está num momento de taxa de juros elevados, que já encarece essa dívida sendo continuada. Então, 5,5% é bem diferente dos últimos anos, no qual era 0,1%, 0,5% de taxa de juros. Agora a gente deve ter um questionamento maior dos países sobre a situação dos Estados Unidos, mas acho que, assim, o momento talvez seja algo mais pontual do dia. Não entendo que a gente vai passar 6 meses discutindo essa queda, esse corte de rating americano, é mais para o dia. A surpresa, a gente conversava ontem à noite, eu e outras pessoas de mercado, é que a gente imaginava que o dólar ia sofrer mais. E está tendo um movimento inverso, né? De que o mercado está procurando o dólar por ser a moeda segura. Então, na verdade, foi o contrário do que a gente imaginava que ia ter. É interessante, eu até comentei com a Paula, né? Eu falei, poxa, mas os Estados Unidos, né, que são a maior economia, aí tem um problema lá, eles vão para onde? Né? Pro dólar. Para uma maior economia. É muito eles vão ruim. buscar proteção. Você vê que todos os países são muito conectados na balança, na parte de reservas, e isso traz essa dificuldade. Você não tem um substituto tão claro, você tem um pouco de euro, um pouco de franco suíço, mas a liquidez que o dólar tem é muito difícil substituir em curto prazo. Por isso, se os Estados Unidos colapsar, o mundo inteiro vai junto. Exatamente. Vamos ver o dólar, já que a gente está falando de dólar, deixa eu ver com a Débora aqui, antes do nosso intervalo, só para a gente atualizar. Fala, Débora. 0,26% de alta, viu, Paula, que a gente tem agora para o dólar. Está aqui, dólar futuro subindo a R$ 4,83. Câmbio que vinha bem lateral, inclusive, desde o iniciozinho ali de julho, né? Conseguindo ali depois manter abaixo dos 4,80, voltou nessa terça-feira a operar um pouco acima dos R$ 4,80, Paula. Maravilha, Débora. Já vou aproveitar, né, que a gente está aí, vamos trazer um giro geral do mercado. Daqui a pouquinho, então, a gente continua a nossa fala aqui com o Gustavo Cruz, mas só para a gente atualizar o mercado como um todo. Fala, vamos lá, Paula, deixa eu até trazer uma notícia que me chamou a atenção aqui, depois eu vou querer entender um pouco mais o que poderia isso impactar as companhias, mas o CAD vai escolher um novo relator que pode reabrir uma investigação contra Ipiranga, Raízen e Vibra Energia, tá? Foi informação que saiu aqui há pouco. Se a gente der uma olhadinha aqui, né, no setor de óleo e gás, deixa eu só trazer aqui, óleo, gás e biocombustível, para a gente ver, por exemplo, Raízen, como vem operando aqui, né, nesse momento. A gente tem, a São Martinho, que vai liderando perdas ali no setor. A gente tem Raízen subindo 0,24% agora, né, só para poder a gente ter uma noção. No setor mesmo, petróleo está caindo, Petrobras 1,35%. No Ibovespa, no volume de negociação, é realmente Petrobras e Vale que ainda vão impactando bastante aqui, deixa eu mudar meu monitor de mercado. Petrobras e Vale que vão pesando muito mais nesse índice. Hoje, é claro, todo esse mau humor lá de fora que acaba fazendo preço aqui, isso é indiscutível, né? Fora essa expectativa para o mercado. Mas tivemos uma virada da commodity do petróleo, né? Aqui o setor acompanha bem. Vale também, que teve queda do minério de ferro, também segue acompanhando. E aí o setor de bancos segue um pouco dividido, viu, Paula? Deixa eu até trazer aqui só o setor separado, que a gente poderia até repercutir um pouco aqui, né, a gente repercutir um pouco aqui com o Gustavo sobre esse setor, porque no final a gente tem temporada de resultados acontecendo, a gente já teve, né, Santander trazendo aí um pouco essa sinalização, né, do que a gente poderia ver pela frente, colocando em dúvida do que a gente teria pela frente aí no setor de bancos. Hoje, boa parte cai. Itaú está liderando perdas aqui, 0,73% de queda, e Itaúsa liderando altas na ponta positiva. Na volta do intervalo, eu queria repercutir um pouco desse setor com o Gustavo. Não sai daí que a gente volta já. No Brasil, até acredito, né, pelo raciocínio ali da Débora, Gustavo, eu vou continuar aqui com você nesse tema, querendo entender se realmente essa movimentação pode ser mais pontual por conta desses resultados, ou decisão de Banco Central também pode acabar interferindo aí no setor. Nossa, é um ponto extremamente curioso, porque os bancos, eles, com os juros mais altos, na teoria, eles conseguem fazer spreads maiores e cobrar mais dos seus clientes para os diversos produtos. Porém, como a inadimplência estava muito alta, ainda muito alta, os juros menores teoricamente facilitariam eles a receberem, teriam que fazer provisões menores adiante. Mas a gente está vendo uma reação diferente a cada dia sobre como o mercado prefere olhar. Será que eu prefiro ver o copo meio cheio de que, poxa, vou ter menos pessoas tendo problema em honrar minhas dívidas com os bancos, ou o copo mais vazio de que
de que o resultado financeiro vai ser menor por conta do spread menor que eles vão poder cobrar. Então, não está muito claro ainda como que o mercado está digerindo, mas sobre resultados, a gente sabe que o Santander ele tomou uma postura muito arrojada com o antigo CEO Sérgio Rial durante o começo da pandemia, quis capturar muito market share, mas a gente alertava lá atrás de que isso cobraria seu preço mais à frente com um pouco mais de inadimplência, com a qualidade do crédito que ele colocou para dentro, teria um pouco de efeito negativo mais adiante. Agora está cobrando. Deixa eu só voltar aqui com a Débora, né? Não sei se eu atropelei a pergunta dela ou não, Débora, fica à vontade. Não, era mais ou menos em linha mesmo, viu, Paula, com isso. E aí, no final das contas, né, só para atualizar então, pessoal, YouTube 4 aqui, 0,73% de queda, Sambi 11, 0,42% de queda, Sambi 4 é quem vai liderando perdas do setor, Itaúsa aqui subindo 0,31%, Itaúsa 4, Banco do Brasil está tentando, está quase testando negativo aqui também, e assim a gente segue com o setor bancário aqui nesse pregão, viu, Paula, de quarta-feira, pré-Copom, Paula. Exato. Eu tenho perguntas, Paula, porque o Gustavo ele citou, né, a questão dos resultados, né, principalmente agora falando dos bancos, falou do Santander que ele teve uma postura mais arrojada e muita gente fica na expectativa dos bancos, principalmente os que tiveram bons resultados no primeiro trimestre, fora o impacto Americanas, né, que Bradesco e Santander acabaram tendo muito mais impactos. Mas olhando para Itaú e Banco do Brasil, esse cenário ele tende a tirar um pouco também da lucratividade, tirar um pouco do resultado interessante que esses bancos têm no segundo trimestre, porque parece que é uma percepção geral de que esses resultados do segundo trimestre eles vão ter um lucro menor, né? As empresas vão gerar menos receita, vão ter lucro menor, justamente por causa do ambiente econômico. Você vê esses dois bancos, né, principalmente Itaú e Banco do Brasil, tendo resultados também aquém do esperado ou pelo menos menores do que foram registrados em comparação anual ou com o primeiro trimestre? Acredito que sem desacelerar tanto, porque o Itaú ele continuou aproveitando espaços para realmente capturar mercado, entrando em novos segmentos. A gente viu o Itaú atendendo um pouco mais de pessoa física. E acho que o Banco do Brasil não precisa falar muito, porque o agronegócio foi um baita destaque nesse começo de ano. E como o Banco do Brasil é muito forte no agro, ele também se aproveitou dessa situação mais positiva. O que vai ser questionado bastante sobre o Banco do Brasil e vários bancos que têm exposição ao agronegócio, curiosamente, eu vou falar algo parecido, mas a qualidade do crédito que foi colocado para dentro do agronegócio. Porque, ao mesmo tempo que era verdade de que o agronegócio era muito distante do mercado de capitais, muitas empresas parece que entraram nessa conexão sem estar tão prontas, assim, sem ter realmente um balanço bem feito, sem ter os números propriamente mensurados. E isso pode dar um pouco de problema mais adiante. A gente tem que ficar um pouco mais atento em termos de FIAGRO também, se você tem esse tipo de produto na carteira. Acho que são temas relevantes para acompanhar. Mas ainda acho que são anos que é um ano positivo para o Itaú, é um ano positivo para o Banco do Brasil. Muito difícil não ser. O temor é que, quando você fala qualidade do crédito, é que a inadimplência desse tipo de financiamento cresça, assim como houve nas pessoas físicas em algum momento ali nos outros bancos? Esse é exato. Eu acho ponto que sim. sensível? Eu entendo que muita empresa do agro deu um passo um pouco maior, assim, já pegou muito crédito para expandir de forma acelerada e qualquer tipo de reversão, a gente sabe, climática, acaba pegando eles, às vezes, desprevenidos, não é ainda tão comum você proteger suas safras, a gente sabe que isso está melhorando muito, mas ainda não é mais da metade, assim, não chega nesses patamares. Maravilha. Gustavo, eu quero continuar em resultados, né? E agora falando de uma empresa que divulgou seu resultado ontem, Iguatemi, né? Empresa relacionada a shopping, que parece que veio com um resultado interessante, aumentando venda na mesma loja, aumentando taxa de aluguel, ocupação bastante alta também. Como que está a sua percepção em relação a Iguatemi e em relação a outros shoppings também nessa temporada de resultados? Perfeito. Eu acho que o Multiplan já trouxe um resultado bem positivo também, surpreender o mercado. Iguatemi reverte o prejuízo do ano passado, que se não me engano foi 133 milhões para também posso estar errado, mas foi para um superávit agora de 77 milhões, né, de lucro. O Iguatemi e a Multiplan e os outros shoppings, eles passaram pelo pior da pandemia, né, porque tiveram que ficar totalmente fechados, depois reabriram com percentuais, só pode 50% da capacidade.
não pode ter praça de alimentação, não pode ter evento, não pode ter cinema. Depois podia todo mundo, podia em horário normal, mas praça de alimentação com restrições, depois sem restrições, por fim cinemas, e agora eventos começam a fazer mais e mais destaque dentro dos resultados dos shoppings. Ano passado já teve uma parte do ano com isso, esse ano vai ser o ano inteiro. Realmente que o shopping vai funcionar 100% normal. E isso está sendo representativo. A empresa destaca no seu release alguns eventos pontuais que eles fizeram. Como você mencionou, a taxa de ocupação está em 94%, que parece um patamar extremamente alto, mas para os analistas do setor ainda gostariam que subisse um pouco mais. Acho que esse é um desafio do Iguatemi adiante. Eles falam em 151 contratos assinados no trimestre. Isso tem que ser colocado em prática adiante para que os analistas fiquem ainda mais tranquilos com o papel, porque lembrando, quanto maior a quantidade de lojistas alocados, maior a receita para o shopping também. E interessante foi isso, que os shoppings do Iguatemi, eles atraem lojas que são mais resilientes e conseguem ter um aumento de vendas nas lojas novas, as lojas que já estavam, mesmo num período que a gente vê a inadimplência alta, o endividamento elevado, porque isso é relativo. Uma parte da população que tem faixas de renda mais altas, elas não estão tão endividadas assim, tão inadimplentes assim quanto as demais. Até a gente, desculpa, só complementar aqui rapidinho, até a gente viu esses dias um movimento, né, das marcas de super luxo tendo melhor resultado do que as marcas ali mais, né, de luxo, mas não tão caras, né? Mas só para complementar, pode falar, Felipe. Não, tranquilo, Paula. O que eu ia perguntar para o Gustavo é que é o seguinte, nesse movimento, né, de redução da Selic, ou pelo menos uma melhora, uma redução nos prêmios dos juros futuros, isso acaba impactando também esses setores que são um pouco mais sensíveis. E também tem a questão da melhora do ambiente econômico. Isso pode trazer resultados melhores, não só esse ano, mas para o ano que vem, já que o shopping vem nessa crescente, o setor de shopping vem nessa crescente. Então, poxa, as famílias começam a ficar menos endividadas, começa a ter um pouco mais de crédito, enfim, essa melhora no ambiente econômico. Isso tudo pode culminar, de repente, num 2024 sensacional assim, para os shoppings? Eu acho que os shoppings eles também vão ser beneficiados pela volta a gangorra ficar equilibrada entre consumo de produtos e consumo de serviços, que ainda está um pouco desequilibrada para serviços. O Iguatemi ele se beneficia de juros menores porque se a gente pegar o endividamento do Iguatemi é muito atrelado ao CDI. O Iguatemi fez um bom trabalho. De 2019, 2018, que o endividamento estava em taxas mais elevadas, ele conseguiu baratear o seu endividamento nos últimos anos. Isso já vai ser um alívio em termos do quanto que a linha financeira come do seu resultado operacional. Mas ainda tem, acho que, trabalho para ser feito, ainda pode ficar melhor. Outro ponto para colocar, a gente associa muito a marca Iguatemi aos shoppings, mas eles também têm prédios corporativos que muitas vezes ele tenta fazer um complexo. Então, junta shopping com prédio corporativo e com a volta agora realmente das pessoas para os escritórios, com os escritórios e as empresas indo melhor com juros mais baixos, é mais positivo para o Iguatemi também. Vamos ver o setor? Rapidinho, a Débora está com o setor aberto aqui, já que estamos falando do setor de shoppings. Vai lá, Débora. JHSF lidera altas aqui, Paulo, mais de 1% de alta, inclusive. A gente tem, né, Iguatemi no 0 a 0 e no final das contas, né, vamos ver como é que fica aí ao longo do restante do dia. Multiplan, que ainda está aqui subindo, e JHSF. Aliança Sonai cai agora aqui, nesse momento, 0,77%. Né, Iguatemi ainda segue ali um rumo de 0 a 0 por enquanto, Paula. Maravilha, Débora. Gustavo, Felipe, que concluiu aqui a parte do Iguatemi de shopping, senão eu vou mudar aqui rapidinho do setor. Vamos mudar. Vamos mudar. Queria entender também a sua expectativa em relação ao resultado de Petrobras. A gente tem aí vários, acho que, pontos importantes depois para a gente falar um pouquinho de Petrobras, mas Petrobras que vai divulgar aí seus resultados, né, operacionais e financeiros desse segundo trimestre, agora nessa semana. Qual que é a sua expectativa? A expectativa é que acompanhe as empresas estrangeiras de petróleo. Então, um lucro menor, uma receita menor do que no ano passado. E, de novo, não é um problema da Petrobras, não é que as empresas, todas as petroleiras do mundo, passaram a ser mal geridas. Simplesmente, ano passado a gente estava no segundo trimestre no auge da guerra da Ucrânia, os preços de commodities disparando, inclusive o preço de petróleo, que é a principal fonte de receita das empresas extratoras de petróleo, como a Petrobras. Por isso, ano passado, a receita foi muito inflada artificialmente, não, mas pontualmente. Por isso, agora, está num patamar mais regular, mais normal, que nem é ruim. $80 o barril, $70 o barril, é maior do que o período pré-pandemia, se a gente for pegar de 2015, 2012 adiante,
os preços de petróleo ficarem em patamares menores. Por isso, não é que a empresa está indo mal. Ela despencou o lucro das estrangeiras. Simplesmente, os preços do seu principal produto oscilaram muito em um período de 12 meses. E a empresa agora está com outra realidade. É outra realidade, mas parece que a mesma realidade de vários governos, né, Gustavo? De tentativa de fazer algum tipo de controle de preços, ou manipulação, ou interferência. Essa possibilidade da Petrobras estar represando repasses, isso impacta, obviamente, a companhia por um lado negativo, por outro lado impacta a economia por meio do IPCA de uma forma positiva, né? Exato. Como que equilibra esses pratos aí? Eu acho que isso vai ser uma prática que a gente tem que se acostumar para os próximos 4 anos. Se a gente pegar o gráfico de preços de gasolina ao consumidor brasileiro e os preços internacionais de petróleo, era assim, no começo dos anos 2000, até realmente chegar o Michel Temer na presidência e botar a paridade de preço internacional, o preço da gasolina praticamente ficava de lado, não avançava muito, enquanto os preços de combustíveis oscilavam bastante. Agora, nesse começo de ano, a paridade de preço internacional valeu nos momentos que os preços estavam para baixo, porque aí é interessante você baixar logo os preços para que o consumidor sinta, mas no momento de alta dos preços de petróleo, ninguém quer realmente fazer esse repasse rápido. Então, vai ser a norma, acho que vai ser assim que vai funcionar. E, obviamente, o investidor fica um pouco mais atento a isso. A gente não sabe até quando a Petrobras vai conseguir, né, segurar, vamos dizer assim, o preço. A gente está vendo uma defasagem muito grande, né, até em relação ao barril internacional. O próprio Jean Paul Prates trouxe ali hoje a fala que não há uma interferência, não houve ali um pedido explícito do presidente Lula em relação a essa mudança do preço, principalmente segurar esse preço, vamos dizer assim, por conta do próprio IPCA, como o Felipe perguntou. Mas eu queria entender, Gustavo, quais são os riscos que a gente pode ver, não só dessa segurar essa defasagem por muito tempo. A gente teve um problema muito caótico, vamos dizer assim, até no governo Dilma, em relação à Petrobras, que também segurava ali os preços. Dessa forma, como que o investidor que está posicionado em Petrobras digere, né, todas essas informações? A gente teve alteração também de política de dividendos. A princípio foi até bem recebida pelo mercado, que esperava algo até pior. Mas os impactos que a gente pode acabar trazendo ou tendo aí justamente na companhia num médio prazo? Eu olharia também para as empresas que fazem a distribuição, né? As marcas dos postos de combustíveis que são listadas na bolsa ou que têm dívida emitida a mercado de capitais. Porque essas empresas, elas muitas vezes se beneficiam da volatilidade, né? Elas conseguem identificar momentos melhores para comprar, para vender, colocam spread. Quando você tem esse cenário de estabilidade infinita, para ela é talvez um dos piores cenários. Então, se você está investido em uma dessas empresas na bolsa, eu ficaria um pouco mais atento, ou mesmo com dívida delas. É claro que outras empresas também que estão em diferentes partes da cadeia começam a reclamar, começam a falar que o cenário está tendo muita interferência, que não dá para você operar sem a mesma regra que você tem em outro país. Você deixa de ter interesse em investimento de investidor estrangeiro aqui no Brasil, por exemplo. Insegurança jurídica também. A insegurança jurídica, sim. A gente sabe que a Petrobras, depois de tudo que aconteceu nos últimos anos, ela é uma empresa acompanhada de lupa agora. Ninguém quer que aconteça aquilo de novo. Ninguém quer que a Petrobras volte a ser uma referência negativa. E é bom que seja assim. É bom que tenha uma governança em cima, que tenha órgãos de fiscalização, que a gente sabe que muitas vezes políticos falam contra órgãos de fiscalização, as agências criadas no começo pelo FHC, que são muito importantes. São muito importantes para ficar regulando e justamente garantir que quem passe pelo governo não mude uma prática boa que foi implementada em determinado ponto do tempo. Gustavo, é interessante que eu estava até olhando o gráfico da Petrobras, subiu 45% nesse ano, né? E a gente falando dessas possibilidades de interferência, aí fala, poxa, mas Petrobras caiu ontem, está caindo hoje. O investidor estrangeiro também, depois de talvez ganhar essa magnitude toda, seria natural uma realização, independentemente de ter ou não interferência, de ter reunião do Jean Paul Prates com o Lula ou não, né? Seria um movimento natural, uma realização de Petrobras nesses patamares. A Petrobras, ela tem um cenário que a gente teve no primeiro semestre de, como a Paula falou, o mercado esperava algo pior. Então, quando você
espera algo pior e recebe um cenário intermediário, você comemora. Você fala, poxa, talvez as coisas não sejam tão ruins assim. E há uma empresa que foi ajustada nos últimos anos, que teve o seu endividamento reduzido. Se ela vai poder fazer mais investimentos, é porque fizeram o dever de casa nos últimos anos e não porque receberam, que agora está recebendo como foi entregue em 2014, 2015, no qual a empresa questionava-se se ela conseguiria honrar suas dívidas. Essa situação é bem diferente. É uma empresa saudável hoje em dia, se a gente for pegar em termos financeiros. Sobre o Jean Paul Prats, qualquer mudança nele também agora, a gente já sabe que não vai ser bem vista pelo mercado novamente. Assim como nenhum momento que trocaram presidente nos últimos anos também não foi, mas agora o Jean Paul Prats é colocado pelo mercado como alguém que estava tentando ser um pouco mais independente, seguindo o bem-estar da empresa, e se ele for incluso na reforma ministerial, o mercado vai reagir mal também com a ação da Petrobras. Até quero falar um pouco mais sobre isso. Eu ia falar que a crítica dentro do governo é que ele é muito alinhado ao mercado, né? Então, ou seja, se a crítica contra Jean Paul Prats é essa, o mercado agradece, né? Ele é do mercado, mas atende os pedidos do governo também, né? Eu acho que ele está no meio do caminho, Ele tá no meio do caminho. mas eu sei que qualquer pessoa que sentar hoje no cargo da Petrobras vai ter receio de ser processada, e é bom que tenha receio de ser processada. Você não pode realmente ficar ultrapassando o interesse da companhia pelo interesse da União, pelo interesse do executivo para segurar preço em determinado momento. A gente sabe que tem fundos de pensão da Petrobras que seguram um pouco de ação da própria companhia, que vão ser muito prejudicados e vão entrar em processo caso notem algum tipo de efeito negativo proposital, digamos assim. Vamos ver só o setor aqui com a Débora, antes da gente continuar. Você falou ali reforma ministerial, eu lembrei que tem uma outra questão aqui com o Gustavo, mas vamos lá, Débora. Eu até abri o gráfico aqui de Petrobras no gráfico semanal, na variação semanal, né, para pegar um gancho aí um pouco no que o Felipe estava, né, argumentando, trazendo ali esse ponto é importante sobre uma provável realização depois de tantas altas que a gente tem acompanhado do papel. No gráfico semanal de início de 2021 para cá, fica fácil a gente entender nessa alta progressiva que o papel vem. Aqui a gente está com um gráfico, né, semanal de Petrobras. O papel saiu, né, dessa casa aqui de R$ 9,00, como estava ali em 2020, batendo os R$ 30,00, tanto que recentemente também tivemos casos ali já revendo projeções e preço-alvo de Petrobras a R$ 40,00. Né? Então, a gente tem Petrobras hoje caindo 2,29%. Aqui na Times in Trades, né, do nosso Profit Ultra da Nelógica, a gente consegue acompanhar aqui uma movimentação de ordens, né, através de que corretoras a gente tem visto um maior volume de ordens. E aí, aqui, ó, em Petri 4, na evolução do tempo, o Merrill é um que tem feito aqui posições compradoras. Através do Merrill vem aí ordens de, né, posicionamento através do Merrill, mas se a gente der uma olhadinha nessa linha cinza, a gente tem Goldman Sachs, ordens vindo através do Goldman Sachs, né, vendendo ali ordens, desmontando, na verdade, aqui algumas posições em Petrobras, tá? E aí aqui, se a gente olhar, na verdade, a Petrobras também, Petri 4 segue desse mesmo ritmo, aí tem XP, no caso de Petri 4, fazendo um posicionamento de mais de 2 milhões de papel, não XP especificamente, tá, gente? Ordens vindas através da XP, vem montando aqui uma posição de mais de 2 milhões de papéis, mas a saída é muito maior de ordens através do JP Morgan, que pode sinalizar para a gente que seria um capital estrangeiro realmente sendo retirado aqui nesse momento em relação à Petrobras. E por falar em Petrobras, deixa eu só atualizar para vocês sobre o petróleo, porque saiu o estoque de petróleo lá dos Estados Unidos e o Departamento de Energia, né, americano reportou nessa quarta-feira uma queda de mais de 17 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto na semana encerrada no dia 28 de julho. As projeções do mercado apontavam para uma queda de 1,3 milhão. Na semana anterior, houve uma variação negativa de 600 mil barris de petróleo. Nesse momento, né, a gente tem aqui, deixa eu só atualizar vocês do Brent e do WTI agora. Permanecemos aqui, olha, com o Brent caindo 1,33% agora. Está $83,78 o barril do Brent, Felipe e Paula. Maravilha, Débora. Voltando aqui com o Gustavo. Gustavo, você falou agora há pouco em relação à questão da reforma ministerial, me veio uma outra dúvida. Mais cedo a gente estava comentando pautas importantes, agora com a retomada do trabalho em Brasília. Deveríamos, né, ter ali um andamento mais rápido, célere, inclusive, do arcabouço. Lira já adiou a votação aí no marco fiscal, diz que aguarda a mini-reforma ali ministerial. Lula disse que semana passada falou que não faz o toma lá da cá com o Centrão. Quem vai ganhar essa queda de braço?
Acredito que o Centrão já ganhou faz um belo tempo. Já parece que vai ser muito longe alguma hora que a gente consiga reverter esse cenário que a gente tem hoje na política. Porque a gente até fala de reformas, a reforma política mesmo, ela é algo muito para frente. Alguns partidos estão realmente tendo uma dificuldade maior em se manter, mas a gente ainda tem uma quantidade enorme de partidos políticos e com essa fragmentação, qualquer que seja o presidente de qualquer partido, ele vai ter dificuldade para fazer uma base sólida, uma base segura, que ele tenha que atender menos os pedidos do Congresso. Isso vai demorar. Talvez depois de mais 2 eleições, enxugue ainda mais os partidos, force-se as federações e tenha uma facilidade em tramitar algumas medidas para o Poder Executivo. Mas, por enquanto, com essa configuração, Centrão e partidos, né? Acho que os partidos têm mais força hoje. Inclusive, né, o próprio relator ali na Câmara, o Cláudio Cajado, ele diz que quer reverter, principalmente ter essa discussão com os líderes para reverter essas alterações que foram colocadas no Senado. Ele faz uma crítica também ali, ele falou que o Senado agiu de forma mais política e não técnica. O arcabouço, quando ele saiu ali da Câmara, né, ele tinha aquelas travas em relação à inclusão do Fundeb dentro do teto, o fundo do Distrito Federal também. Você acredita que essa nova discussão, né, ela pode, de alguma forma, trazer alguma reação, né? O mercado pode ter alguma reação ou isso está super precificado já, a aprovação foi feita, são só ajustes no texto? Se ficar parecendo que vai demorar, vou ter que voltar para o Senado, o mercado reage mal. Acho que realmente se esperava que antes de agosto já teria tudo resolvido e bola para frente. Mas não, o que a gente está vivendo hoje é que a situação fiscal ela ainda não foi finalizada, o arcabouço fiscal ainda não foi 100% aprovado, portanto, é um tema para a gente ainda ter que monitorar um pouco mais. Até porque tem a questão de você ter que mandar a lei de aprovação do orçamento do ano que vem até dia 31 de agosto, né? E acho que esse é um grande impasse também para poder ter ali a lei só votada depois do marco fiscal. A gente vê, até estava olhando aqui dados, para zerar o déficit no ano que vem, o governo ainda precisa de arrecadar 130 bi de receitas adicionais, né? Ainda não está muito claro. A gente vê ali esses movimentos na taxação de apostas esportivas, o próprio, a questão do CARF, que também seria importante, porque 40, 50 bi ali de arrecadação, né? Tá meio que travado, né? O governo vai ter que ou ceder ou vai ter ali uma dor de cabeça em relação a essas pautas. É bom lembrar que o governo também pode cortar gasto, mas é que a gente sabe que não vai para esse lado. Mas a gente só está falando de arrecadação, mas para chegar na meta poderia cortar gastos ineficientes. Mas como não vai ser isso, eu imagino que a gente vai ter um debate grande sobre taxação de fundos exclusivos, tentar passar isso quanto antes, o governo vai tentar acabar com o JCP, tributar dividendos, mudar a taxação de herança. Esses temas o governo vai tentar forçar para passar o quanto antes para ajudar a arrecadação dos próximos anos. Acho que esses temas até vão passar em algum momento desses próximos anos, só não sei se vai ser em 2023. Quer complementar? Não, eu ia só fazer uma pergunta, porque a gente fala bastante das reformas mais macro, assim, né? A reforma tributária, arcabouço fiscal e tudo mais. Mas me lembro muito bem que no governo passado falaram bastante das mudanças e das melhorias que a gente sentiu no ambiente econômico por causa de reformas mais micro, né? São pequenas alterações em regramentos, em jurisprudências, enfim. Você está percebendo isso nesse governo, Gustavo? Você está vendo algum tipo de movimentação para reformas mais micro, assim, que possam trazer um impacto positivo até, mas que acabam não sendo tão comentadas? Essa semana saiu a notícia da mudança na lei para você trazer algum produto via aérea, a importação via aérea, que a legislação ela tinha 30 anos, então ela estava bem defasada. E a estimativa é que você beneficie em cerca de 10 bilhões a circulação para os importadores. Vai ser 10 bilhões positivo benefício. Você mudou, você vai diminuir de 5 para 1 dia, praticamente no mesmo dia, a facilidade de importar produtos para fora. E a gente sabe que o Brasil adora ser fechado, então esse tipo de medida é super bem-vindo. É algo que pode trazer, inclusive, mais arrecadação. Se você facilita a vida do importador, ele vai trazer mais produtos, mas também ele vai pagar um pouco de imposto sobre isso. Acho que é um ponto. A questão da educação a gente tem que acompanhar de perto. Acho que não é nem só em nível federal, né? A gente fala bastante do governo federal, mas a gente vê estados também tentando copiar boas práticas do Ceará, de outros estados, tentando aumentar
aluno em tempo integral, o governo separou cerca de 4, 5 bilhões de reais para tentar aumentar essa quantidade em cerca de 3 milhões de crianças nos próximos anos. Portanto, esses temas também acho que têm um benefício a longo prazo. É claro que essa mudança para crianças do ensino mais básico vai beneficiar o presidente daqui 3 mandatos. Mas, de qualquer forma, é algo que a gente precisa fazer em algum momento. Gustavo, hoje a gente tem decisão do Copom, né? Tema importante, inclusive, monitorado, atento. Há 1 ano não há essa redução na Selic, né? Uma Selic estável. A gente, na verdade, redução não vê desde agosto de 2020, quando foi aquele corte de 2,5 para 2, no meio da fase crítica ali da pandemia. É uma grande expectativa agora, principalmente para esse comunicado, né? Essa trajetória. Mercado muito dividido entre 0,25, meio ponto percentual. Queria entender a sua expectativa também. Eu estou no time do 0,25. Acho que tem grande chance de errar, realmente, porque fazia tempo que não tinha uma reunião tão dividida e tão difícil de você fazer a leitura. Acho que talvez, assim, pelo que foi dito pelos diretores do Banco Central, pelas entrevistas do próprio presidente, eles sinalizaram que estavam pensando em começar o ciclo num corte mais tímido, né? Fazer um passo mais cauteloso. Porém, o contexto favoreceu a discussão do 0,50, porque você teve uma inflação surpreendendo para baixo nas últimas 2 leituras, você teve um câmbio que se valorizou recentemente, você teve as agências de rating melhorando uma perspectiva, outra nota. Então, todo esse contexto foi mais positivo, acho que até do que o Banco Central esperava. Mas, por outro lado, também acho que o mercado ignorou o fato de que a gente não teve o arcabouço fiscal votado completamente ainda. A reforma tributária, ela só passou na Câmara, não passou no Senado. Então, a parte fiscal ainda segue, como a Paula perguntou, a gente não sabe exatamente como que a gente vai cumprir a meta do ano que vem, não está bem claro. Em nenhum momento do arcabouço fiscal ficou claro qual é o projeto, exatamente no detalhe de como a gente vai atingir isso. É algo como assim, a gente vai chegar lá, vamos tentar, vamos nos esforçar. A própria reforma tributária, a gente não tem a alíquota que vai ser cobrada. Ela foi mais superficial na parte da Câmara, no Senado, que ficou alguns temas mais espinhosos. Então, mais por isso, eu acho que, na verdade, assim, o contexto das agências e da inflação acabaram dando motivos para aumentar a discussão do 0,50, mas você também tem argumentos para o 0,25. E eu acho que, vamos ser bem sinceros, não vai fazer grandes estragos se for o 0,50 ou o 0,25 para um lado nem para o outro. Eu acho que o Banco Central vai conseguir derrubar essa taxa de juros de forma acelerada, que a gente vai chegar em patamares mais baixos adiante, que vai facilitar bastante o desenvolvimento do mercado de capitais, que as empresas vão ter uma vida mais fácil adiante no pagamento de juros. Acho que vai ser um contexto mais favorável. Independente da magnitude, acho que o reflexo também dessa redução, a gente tem um tempo ali até para conseguir sentir, de fato, né, ser percebido na economia real. Exato. O pior dos mundos é o Banco Central começar a cortar, sentir que perdeu as expectativas. Entenderam que o Banco Central está indo muito rápido e que talvez não vai chegar numa taxa de juros menor. Por que isso é ruim? Porque você, quando pega algum financiamento de carro, imóvel, você não está pagando a taxa de hoje somente. Sim. Você está pagando o que o banco precifica que vai ser a taxa de juros para ano que vem, para daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos. Portanto, o quanto é assumido de risco para os próximos anos é que realmente vai impactar no seu dia a dia, não só a taxa básica, mas as expectativas de inflação, que por consequência acabam alimentando as expectativas de juros para mais ou para menos. Se entenderem que o Banco Central está fazendo o caminho de forma correta, as taxas de juros futuras vão para baixo e o seu financiamento vai ficar mais barato. Se entenderem que o Banco Central está fazendo o caminho muito agitado, muito acelerado, as taxas de juros futuras vão para cima e aí seu financiamento fica mais caro. Ô Gustavo, eu gosto de fazer essa pergunta, né, até para capturar a percepção de várias pessoas, justamente porque muito dos prêmios já foram queimados aí ao longo dessa expectativa, né? O que muda? Deu 0,25, deu meio, né? O mercado vai reprecificar. O que muda efetivamente da quinta-feira para frente? Perfeito. Para o final do ano, o mercado está precificando 0,25 hoje e meio em praticamente todos. Se for 0,50 hoje, já precifica que não acaba em 12, que acaba em 11, e eu acredito que não vai ser nem 11, que vai parar, não vai parar no 11,75. Vai falar que em algum momento vai acelerar já para 0,75 em 2023. Portanto, já cairia para um patamar um pouco menor. E provavelmente, quando chegar no final do ano, já vai discutir que ano que vem já vai chegar em 9 ou até menos. Eu acredito que isso é real, que a gente provavelmente
Não provavelmente, eu vou dizer com fatos. Nos últimos 5 ciclos de corte de juros, o mercado sempre foi mais cauteloso do que realmente o Banco Central entregou de corte. Ou seja, o mercado esperava menos do que o Banco Central levou a taxa para um patamar bem mais baixo. Provavelmente isso vai acontecer agora de novo. Posso só complementar Claro. uma questão? Eu queria entender também, eu até perguntei a opinião do Álvaro, quero saber a sua opinião também. A forma de como o Galípolo, na primeira reunião dele, de fato ali, agora com a de política monetária como diretor, a forma como ele vai votar pode gerar reação no mercado? Se vier muito diferente, por exemplo, dos votos dos demais, principalmente de Campos Neto? Olha, pode, mas eu entendo que ele seguir realmente o que o presidente gostaria, essa visão de que colocaram ele e o outro diretor para ter uma visão contrastante, talvez seja isso mesmo. Se votar em É o 0,25, ponto ele do- vote 0,50. Estranho vai ser se votar em 0,25, ele votar 0,25, e aí o presidente começar a criticar ele e falar, vou botar então alguém mais heterodoxo ainda para o Banco Central nas 2 nomeações que eu tenho no final do ano. Aí o mercado vai reagir pior ainda. Acho que tem até um alerta, assim, de que não achem ruim se a reunião for, pela primeira vez em muito tempo, decisão dividida. Não ser unânime, né? Acho que faz parte. Acontece isso no Banco da Inglaterra, no Banco do Japão. O Fed geralmente não acontece, mas nos outros é normal isso acontecer. É justamente uma vantagem de ser independente. Porque em alguns momentos o mercado vai querer que aconteça o contrário também. Que tenha alguém que fale diferente do que está sendo feito, quando o mercado achar que está sendo exagerado. E lembrando que na ata da última reunião, teve dirigente que falou que não gostaria nem de começar a cortar juros em agosto. Gustavo, para a gente encerrar, suas considerações finais. Eu agradeço Passou aqui. rápido, né? Falamos bastante. Eu só entendo que amanhã vai ser um dia interessante de volatilidade, porque metade do mercado vai estar errado. Então, amanhã vai ser dia de correr. Metade feliz, metade errado. Metade vai ter que corrigir o que estava pensando no amanhã. E provavelmente segunda-feira no Boletim Focus isso tem reflexo. O importante, gente, é ter humildade de reconhecer que errou e não ficar aquela insistência, sabe? Errei, mas na verdade eu tô certo, tá todo mundo errado. E ficar insistindo numa posição errada, né? Uma hora vão ter que enxergar. Não é assim, todo mundo vai errar em algum momento. E tô falando aqui, eu tô com 0,25, mas admito que tenho grande chance de estar errado, acho que uma hora eu vou errar e faz parte. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Ó, já tô feliz que eu vou pegar o vídeo da BMC aqui de janeiro, de dezembro. E vai olhar, e vou tá? olhar e vou postar que eu falei que ia ser em agosto, viu? Aí isso aí eu acertei e tava ao vivo aqui. Verdade. Sensacional. Bom que tem o vídeo para provar. Tem um Obrigada, vídeo Gustavo. aqui, eu vou compartilhar. Que vocês vão Exato. recompartilhar. Exato.